Amém. Bom dia. Que delícia estar aqui. Que bom estar aqui. Depois de uma quarentena aí, olha, gente, dessa vez o negócio pegou aqui, viu? Eu passei mal. Conheço poucos, como a minha família, que pegou Covid já pela terceira vez. Olha, e dessa vez, para mim, todas as outras vezes tinham sido mais tranquilas. E da última, sem ser essa penúltima vez, o G pegou assim para ele. Mas eu confesso, meus irmãos, que dessa vez me baqueou. Mas eu fiquei assim, alguns dias sem conseguir me mexer direito, de tão mal que eu fiquei. Então é muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês, é muito bom estar em comunhão com a igreja. Glória a Deus, coração cheio de gratidão, porque Ele é bom, porque Ele cuida dos seus e Ele é fiel, mesmo em meio a momentos tão difíceis, né? Que a gente está vivendo, um momento aí que a gente achou que ia ser tão curtinho e pouquinho e pequenininho. Quem imaginava, né? Que a gente estaria vivendo isso depois de 2 anos de pandemia. Mas glória a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Amém? Fiquei pensando, confesso que essa semana, se tem uma coisa que, eu não sei se você já teve Covid ou não, mas é muito desafiador a gente conseguir se concentrar. A nossa concentração é algo que a gente perde, assim. Então, essa semana, eu passei a semana em oração, estou num período de jejum e oração, e buscando estudar da parte do Senhor, aquilo que eu estaria compartilhando com vocês. E eu confesso, meus amados, que dificuldade que foi estudar. E a palavra de Deus nos diz que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é? Quando a gente se faz fraco, Ele é forte, Ele é poderoso e Ele vai à frente. E essa palavra de hoje eu posso testemunhar para vocês que eu estou indo totalmente na força do Senhor. Eu glorifico a Ele porque Ele é bom, Ele é fiel e é assim que deveria ser sempre, na verdade, né? E Ele nos ensina de várias formas como deve ser. E nessa manhã é assim que eu estou. E eu queria compartilhar com vocês algo. A minha palavra do Aviva foi uma palavra que o Espírito Santo tem realmente falado comigo, mexido comigo em relação à nossa crença, à nossa fé, como que a gente tem estabelecido, quais são os fundamentos daquilo que a gente estabelece como cristão, para realmente entendermos aonde a gente está fundamentado, aonde, a partir de que fundação da nossa fé a gente está, a partir de onde nós estamos olhando, qual é a perspectiva dessa nossa vida diária cristã, dessa nossa caminhada, desse processo do qual a gente disse sim, a gente nos considera convertidos. Então essa palavra conversão, ela vem justamente, eu caminhava em uma direção, eu estava vivendo um modo de vida e de repente eu me encontro com Jesus e eu converto, né, essa direção, eu converto esse modo do qual eu vivia e agora eu vivo debaixo de novos princípios, eu vivo debaixo de uma nova realidade. E tem que ser assim, é para ser assim. Não existe uma outra maneira a não ser dessa maneira. Por isso que se chama conversão, porque você andava num caminho, de uma forma, de um jeito, e de repente você não anda mais. E eu vejo que esse é o maior desafio para nós brasileiros, que vivemos uma cultura de religião. Veja bem, a gente vive uma cultura tão grande de religião
que a gente pode simplesmente mudar de religião e não se converter. A gente pode só mudar de religião. A gente vive dentro de uma cultura do qual é natural para a gente frequentar uma igreja, é natural para a gente dizer que a gente crê em Deus, né? A gente vive dentro de uma cultura onde é muito fácil todo mundo dizer: eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é muito perigoso, porque a gente pode viver dentro dessa realidade cultural, mas não converter o nosso coração à proposta do cristianismo. A palavra de Deus, quando ela fala de fé, existem 2 tipos de fé. É muito interessante, existem 2 tipos de fé. Existe a fé, a primeira fé, que é a fé salvífica. É a fé que nós temos em Deus. É a fé que nós, então, passamos a compreender a proposta do cristianismo, fundamentando a nossa fé nesse Cristo, no centro, nessa rocha, nessa pedra angular, onde a palavra de Deus diz. Então, a partir dele, a partir da obra da cruz, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós confessamos ele como Senhor e passamos a crer. E aí essa crença estabelece em nós essa fé, a fé salvífica, a fé nesse Deus, a confiança nesse Deus. E existe a fé que é a segunda fé que a Bíblia explica, que é o dom de fé. Então, a partir do momento que eu estabeleço a fé salvífica, eu passo a ter a fé crendo que coisas acontecerão, que o Senhor vai fazer. Eu vou ter fé para curar, eu vou ter fé para orar, eu vou ter fé, é uma outra fé. Hoje aqui eu quero falar com vocês sobre essa fé salvífica, essa fé fundamental, essa fé de fundação nesse Deus. Quem é o Deus que a gente diz que é o nosso Deus? Como é estabelecida essa relação da gente com esse Deus? A gente precisa checar constantemente o nosso coração e verificar se essa fé que a gente diz que tem está sendo colocada a cada dia em prática. Porque se nós temos essa fé que nós dizemos que temos, nós confiamos. E aí muda um pouco. A gente precisa checar agora a nossa confiança nesse Deus. Será que estamos confiando? Será que temos conseguido confiar a nossa vida nas mãos dele? Será que estamos conseguindo descansar nele? Será que a nossa fé tem sido suficiente para a gente conseguir descansar? Existe uma palavra muito conhecida na palavra de Deus, uma passagem. Por mais que ela seja conhecida, ela é muito desafiadora para nós. E ela desafia a nossa confiança, ela desafia a nossa fé, ela desafia essa nova perspectiva da qual nós deveríamos estar vivendo. Então gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, e a gente vai ler a partir do versículo 25. Se você for encontrando, vai se colocando de pé. Se puder pôr no telão também, eu agradeço. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, eu vou ler na versão ARA. Amém. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vem o clássico agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Podem sentar. Essa mensagem nos desafia. Desafia a nossa fé, desafia a nossa confiança, desafia a nossa crença, desafia esse momento do qual nós estamos vivendo e essa geração, que é a geração mais ansiosa do planeta Terra. Mais ansiosa. Como nós andamos ansiosos, não é? Ansiosos de como vai ser, preocupados, pré-ocupados. A ansiedade, o que é? Uma pré-ocupação. A gente já começa, antes do problema acontecer, a gente já pensa nele, a gente já acha que ele vai existir, a gente já vive essa realidade do problema como se ela já acontecesse, porque a gente está preocupado. A nossa mente, então, pensamentos acelerados começam, ai meu Deus, e se não der, e se acontecer, e se, quando a gente vê, a gente está super ansioso, porque pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo demais. A gente fica ansioso até com aquilo que pode ser que aconteça e é bom. E gera uma ansiedade. Ai meu Deus, eu acho que vai acontecer. E se acontecer, minha vida vai mudar. E aí eu vou não sei o que. E quando a gente vê, a gente já está ansioso. A gente vive num momento de super estimulado com tantas coisas. Numa vida aceleradíssima. A gente quer resolver zilhões de situações num dia, a gente não tem mais paciência para esperar absolutamente nada, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para ontem. A gente manda uma mensagem, se a pessoa não responde na hora, a gente fica abrindo, ai meu Deus, mas eu vi que ela viu, eu vi que ela visualizou. A gente hoje ouve um áudio de uma pessoa acelerado, agora a gente ouve assim, de vez em quando eu olho pro meu marido, ele tá assim, ó, porque ele tá tentando entender de tão rápido que tá. Ele fica assim, ó, porque agora a gente tá ficando expert de ouvir a galera, parece que tá no Gazélio, né? Sabe quando que fica aquela vozinha assim, de tão acelerado que tá. Eu sempre digo isso, né? Que a tecnologia, ela deveria ter vindo para nos servir, não é? Antes, meu Deus,
Para me comunicar com uma pessoa era por carta. E aí eu mandava uma carta, tinha que esperar chegar. Ela lia aquela carta, aí ela respondia aquela carta. Ela colocava e eu tinha que esperar a resposta. E aí era tudo muito moroso. Aí você fala assim, bom, mas agora eu consigo falar com essa pessoa instantaneamente. É muito rápido. Aliás, a gente não quer mais nem ligar, para ser rápido mesmo. A gente não liga mais. De vez em quando eu falo para minha filha assim, eu mostro o celular e falo assim, tá vendo esse aparelho? Então, tem um aplicativo incrível que você pode ligar para as pessoas. Olha só, filha! Porque essa geração não liga mais, né? Ninguém mais quer fazer ligação. Porque a gente não quer perder tempo. A gente não recebe mais ligação nem nos dias do nosso aniversário. E eu descobri que tem gente que nem gosta de receber ligação no aniversário. Eu gosto, viu? Podem me ligar, eu acho uma delícia. Me abençoa, profetiza, declara. Eu amo. Podem me ligar mesmo. Não precisa ser mensagem, eu acho uma delícia. Mas é assim que a gente está. Então é desafiador para a gente, mais do que nunca, viver essa realidade. Essa realidade onde o Senhor diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí ele fala, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E aqui então, ele começa a nos indagar falando assim, se eu sustento você, se eu sustento a tua vida, não é a vida mais do que o alimento? Se você acha que eu, o Senhor está dizendo, consigo te sustentar tua vida, eu não vou trazer o alimento, como é que você está ansioso por isso? Ansioso, preocupado, gastando a tua energia e preocupação naquilo que você vai comer, naquilo que você vai vestir, de como é que vai ser, ai meu Deus, e como é que eu vou fazer? Então ele começa a falar assim, olha, observa as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura você não vale mais do que as aves dos céus? E aqui é muito interessante porque ele não está dizendo assim, olha só, o negócio é você ficar de boa na lagoa, não precisa fazer mais nada, não precisa trabalhar, fica lá, zen, que vai cair tudo no teu colo. Ele não está falando isso. A palavra de Deus diz que o pássaro, ele não junta, ele não está ali amontoando, ele não está preocupado, mas naturalmente, dentro da natureza que Deus o fez, ele sempre consegue o alimento. Ele sempre consegue, de maneira natural. Quando a gente, então, vive e decide viver os princípios de Deus, é isso que a palavra fala. Quando nós entendemos aonde a nossa vida está estabelecida, aonde a nossa vida... Desculpa, gente, vou sentar que eu estou com as pernas mole. Aonde a nossa vida está fincada, aonde a nossa vida está estabelecida, quando a gente tem essa confiança daquele que governa todas as coisas, preste atenção. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso e Ele é aquele que sustenta o eixo da terra. Você sabia que a terra tem um eixo? E se esse eixo se move de maneira assim, mínima, acaba com o planeta, a água invade. Nós somos um planeta onde tem mais água do que terra, e se esse eixo que o Senhor sustenta se mexe um pouquinho, acontece um tsunami na terra e ela acaba.
O tsunami é justamente quando esse eixo tem algum mínimo movimento. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. E essa palavra é uma palavra que termina e ele começa então a colocar em xeque todas essas nossas preocupações. Ele começa a nos indagar falando assim: olha só, olha para o lírio, nem Salomão na sua maior riqueza se vestiu desse jeito, que hoje está aqui e amanhã está no forno, queimou, não existe mais. Quem dirá você? Você que é minha obra-prima. Você, a criatura da qual eu mais me alegrei, a criatura da qual eu me envolvi, a única criatura da qual eu fiz dizendo: olha, fiz como eu, nossa imagem e semelhança. Amados, a gente tem que entender com profundidade qual é esse Deus do qual nós estamos servindo. Nós temos que entender nos desafios do nosso dia a dia, porque é viver o Evangelho, e viver o Evangelho é o dia a dia, é onde o Senhor Jesus diz assim: ei, por que você está tão preocupado? Por que você está tão ansioso? E aí ele continua e ele diz aqui a receita dessa nova realidade. Vivemos uma nova realidade. A palavra de Deus diz que a gente vive aquilo que é loucura para os homens. Porque os homens ali de fora, que não se relacionam com esse Deus, vivem dentro desse contexto de ansiedade, de preocupação, de ir atrás, de sangue no olho. A gente atravessa todo mundo, não importa quem está na minha frente, eu saio atropelando. E de repente a gente se depara com essa conversão nas nossas vidas, onde os valores, os princípios são tão contraditórios. São contraditórios ao ponto da palavra dizer: olha, dá a tua face direita, ora pelos teus inimigos. É tão contraditório ao ponto da gente ler o Salmo 23 e dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, porque em Ti eu tenho tudo. Em Ti eu tenho tudo que é necessário. O Senhor é meu pastor e em Ti eu tenho tudo. Aí diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É muito louco. Porque de repente você está comendo com aquele que você nunca imaginou que naturalmente você comeria. Porque você está orando por aquela pessoa que naturalmente você jamais oraria. Porque você está tendo reações que naturalmente jamais você teria. São esses valores que vão mudando quando a gente entende essa nova perspectiva de fé, de confiança. Mudou, tudo mudou. Entende? Nada pode ter mudado. Você pode estar vivendo no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, ganhando o mesmo salário, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com os mesmos filhos, com a mesma casa. Parece que nada mudou, mas tudo mudou. E se não mudou, precisa mudar. Precisa mudar, porque a nossa perspectiva de vida, a partir da onde nós estamos vivendo, tem que ser a partir dessa nova realidade de fé, de confiança, de paz, de plenitude, aonde Ele gera, Ele começa a gerar. E aí, Ele diz algo incrível. Ele diz assim, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uau! Ele começa então a dizer, olha, não se preocupa com o que você vai comer, que você vai vestir, como é que você vai estar. Eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que estou contigo. E te digo, o segredo para isso é buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Quando fala buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, ele fala de duas ações aqui muito importantes que a gente precisa entender. Primeiro, que a gente precisa gastar a nossa energia no reino dele, naquilo que é importante para ele. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. A justiça aí já vem da nossa vida transformada, porque a partir de nós, essa justiça que vem de Deus, a gente vai passar a ter uma vida digna, uma vida de testemunho, uma vida dessa justiça que já não sou mais gerenciada por esse governo desse mundo, mas a partir dele, estabelecendo valores dele, estabelecendo princípios dele. Então a gente passa a viver uma vida regida por um novo princípio de vida. A justiça dos céus, do Senhor, passa então a nos reger, a nos gerenciar. Aquilo que outrora era normal, uma maneira normal, enganar, mentir, dar desculpas, fazer corpo mole, não. E amados, o mais lindo de tudo, conversando com o G, né? O G vai trazer uma palavra mais sobre isso. Ele tem compartilhado isso que tem queimado no coração dele. E ele me disse assim ontem, a gente conversando sobre essa palavra, ele disse assim, eu fico impressionado porque eu percebo que a prosperidade, eu vou dar só um spoiler, tá? Ele disse assim, que a prosperidade na vida de um homem de Deus está diretamente ligada com os princípios e valores que ele decide viver. E o Senhor prospera. É inacreditável, porque quando um homem decide viver de maneira decente, de maneira coerente com a palavra, vivendo o princípio da palavra, não tem como Deus não prosperar. E acontece de uma maneira natural. Coisas bobas do tipo, ele ia para o bar beber, ele gastava com os amigos, ele gastava de maneira irresponsável. E aí ele muda e ele não faz mais isso. E economicamente ele já começa a sentir essa diferença. E aí ele começou a falar de vários detalhes da vida que naturalmente, não é sobrenatural. O homem começa então a entender essas economias que vai sendo gerada na vida dele, que vai o prosperando, só de entrar dentro do princípio de Deus. Mas não para aí, porque a palavra de Deus diz assim, olha, buscai. Quando fala de buscar em primeiro lugar o reino, amados, é realmente gastar a nossa energia. É focar, qual é o foco, qual é a direção. Essa semana, eu estou num propósito e tenho orado com uma amiga pelas manhãs. E essa amiga, ela é muito próspera. Deus abençoou muito ela com recursos. E em alguns momentos, muitos momentos da nossa história de amizade, o Senhor a usou para nos abençoar financeiramente. E nessa semana, a gente estava fazendo uma live, uma videoconferência, e eu comecei a testemunhar para ela da bênção que é a casa que a gente mora. E dos milagres, porque assim, eu queria muito um dia sentar com vocês e contar todos os milagres que aconteceu na minha casa, mas isso vai demorar muito tempo.
Eu já pensei até em fazer um vídeo, porque eu queria muito compartilhar com a igreja tudo aquilo que o Senhor se moveu de maneira muito milagrosa para a gente viver na casa que a gente vive. Naturalmente, a gente não poderia, mas assim, queridos, de jeito nenhum. Com o salário que eu e o pastor temos, nós nunca poderíamos morar na casa que a gente mora. A gente nunca poderia viver do jeito que a gente vive. Não existe a menor possibilidade. Sabe quando a conta de verdade não fecha? E assim, Deus é tão maravilhoso, queridos, que até a maçaneta da porta da minha casa Ele decidiu me dar. Todas, na verdade, não é só a principal. Mas assim, eu fui contando para ela as coisas que Deus foi fazendo e ela foi se enchendo. Chegou uma hora, foi muito incrível, que ela falou assim: Ju, é muito lindo ouvir tudo isso e testemunhar na tua vida o que aquele versículo diz, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aquilo me emocionou e eu falei assim: é verdade, eu preciso dizer que a gente tem vivido essa realidade e é incrível, porque a gente poderia ter gasto todas as energias da nossa vida para ter aquilo que a gente tem hoje. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Confesso que nos últimos 2 anos o meu marido dispensou trabalho e energia na construção dessa casa. Mas foram 2 anos e 20 e tantos de ministério. E que a gente não parou também. A gente não deixou. Nunca deixou de ser prioridade. Nunca deixou. É incrível, amados. Eu fui comprar a maçaneta da porta da minha casa. Eu preciso compartilhar isso com vocês. E eu queria uma tal. Falei, vai combinar tal. Aí eu fui aqui nessa loja da Móvel Fix. E aí eu fui direto na que eu queria. Aí cheguei na maçaneta, R$1.500. Eu falei, o quê? Eu nem sabia que poderia existir uma maçaneta desse preço. Eu nunca tinha comprado uma maçaneta na vida. E eu falei, meu Deus, como assim? Que ridículo. Como que uma maçaneta pode custar tanto dinheiro? Falei, não, Gê, vamos embora. Vamos lá na Lanal. Não nessa daqui de Oxford, na outra mesmo, né? Aí, no caminho eu falei, Gê, será que a gente não pede para os americanos trazerem para a gente? Nos Estados Unidos as maçanetas são tão lindas e lá é tão barato. E eu falei, eu queria aquela maçaneta, porque lá tem uma maçaneta que você abre com a chave do lado de fora. E do lado de dentro você fecha a porta e é uma linguetinha, não tem chave. Então é muito legal, porque você abre e fecha a porta e só vira aquele negocinho e a porta está fechada. E eu queria daquele tipo. Aí ele falou, não, Ju, a gente não sabe quando que eles vão voltar. Quando eles vêm, a gente precisa fechar a nossa casa. Falei, é verdade. E aí fomos para Lanal. Cheguei lá na Lanal, queria ver maçaneta. Cheguei lá, meu Deus. Aí eu vi as maçanetas, mas assim, aquelas bem fraquinha, bem feia, bem fuleirinha. Aí 270, 300 e pouco. Aí tinha umas que tinham uns cristalzinhos assim, nada a ver com a minha casa. É bonita, mas não combinava. Era qualidade melhor, mas não combina, que minha casa é tipo um estilo celeiro, assim, bem rústico, não tinha nada a ver. Falei, Aí falei para o moço da Lanaus, onde será que tem mais maçaneta aqui na cidade, mais opção? Aí ele falou, tenta lá na 1001. Falei, tá bom. Aí fui lá na 1001, tentar as maçanetas, cheguei lá, as mesmas da Lanal. Falei, gente. Aí o Gê falou, Ju, acho que nós vamos ter que ir para Joinville e ver se tem mais opção lá, porque essas realmente estão muito feias. Aí eu falei, sério, eu não acredito ir para lá, gastar gasolina, que não sei o quê. Nisso, eu tô aqui olhando para as maçanetas, eu olho para frente nas prateleiras, eu vejo uma bolinha assim, que você enfia a chave, bem estilo americano. Me chamou a atenção, dei a volta no balcão, peguei aquela bolinha, olhei, escrito em inglês, uma caixa velha, cheia de durex, amarelado assim, e aí procurando a etiqueta de exportação, sabe, porque o produto importado, importado, distribuído por, nada,
tudo escrito em inglês, falando que tinha garantia vitalícia o produto, então era um negócio top, de uma marca top americana, e eu olhando para aquilo, não entendendo, puxei aquilo, quando eu olho, uma maçaneta americana, escrito tudo em inglês, puxei, garantia vitalícia, lá, com aquelas chaves americanas, que eram as chaves que a gente tinha na nossa casa. Falei, gente, que doideira é essa? Que é isso? Pacote aberto, com durex fechado. Aí, fui fuçar. Achei 4 bolinhas e 2 maçanetas. Não tinha preço, não tinha nada. Falei, meu, que é isso? Fomos pro caixa. Aí cheguei lá, poderia verificar o preço para mim? Aí a mulher do caixa levantou, porque não tinha código de barra, não tinha etiqueta, não tinha nada. Ela levantou, foi lá, pegou um outro produto, passou e olhou para a gente e falou, R$39. Aí eu, oi? Aí ela, 39. Eu falei, a maçaneta também? Todos eles, cada um que você quiser, 39 cada. Aí eu falei, tá bom, então eu fico com todos, assim, né? Tipo, aí a gente pagou. Aí o Jean depois pegou, que obviamente depois de pago, guardado, sacola na mão, é nosso. Ele, moça, o que é isso que eu não estou entendendo? R$39, como assim? Aí ela falou assim, então, é que isso é assim. Há muitos anos atrás, o dono daqui da 1001 foi para os Estados Unidos, comprou essas maçanetas e colocou aqui para vender. Isso estava uma fortuna, estava muito caro, mas ficou aí. Semana passada ele chegou e falou, coloca esse negócio por 39 pila, porque eu não aguento mais olhar para isso daí. Resumindo, amados, o Senhor mandou um casal lá para os Estados Unidos comprar maçaneta para a gente, colocar lá e deixar ali, esperando a gente chegar, depois de anos da nossa casa pronta. Jean e Juliana, vem aqui, está aqui, filha, filho, a maçaneta americana que você tanto queria. E Ele nos deu. Não é demais? Isso parece uma coisa boba, perto de uma construção de uma casa, mas eu só quero exemplificar a nossa casa inteira. O Tuia é testemunha disso. Foi assim, tudo que eu comprei para minha casa, tudo que nós conseguimos, o Senhor usou a vida do Tuia. O Tuia nos abençoou demais. Ele foi um engenheiro que já nos presenteou. O Senhor nos presenteou com a arquiteta, com o engenheiro. O Senhor foi nos presenteando com tantas coisas, amados. Eu me lembro o dia, da pedra da minha cozinha, Tuia? Eu comprei, é a última, tá? Vi lá um anúncio de uma cuba de pia de cozinha, no mercado do Face, lá no Marketplace. Viciada, entro toda noite, só 2 anos, só no Marketplace vendo, o que eu podia comprar para minha casa. Aí um cara anunciou uma cuba. Falei, tá linda essa, dupla da Frank, a coisa mais linda. Liguei para o cara, ele morava no Mato Preto, fui lá ver. Aí cheguei lá, a cuba novinha, intacta. Eu falei, moço, o que é isso? Ele falou, é que eu trabalhava no showroom de uma fábrica de cozinha e foi desfeito o showroom e o meu chefe não tinha dinheiro para pagar e me pagou com produtos. Aí eu falei, uau, e você tem mais coisa? Tenho sim. Aí ele me mostrou uma coifa linda, me mostrou uma pia, me mostrou uma torneira. Aí eu falei, uau, gente, que incrível. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou ficar a princípio com a torneira e com a pia, com a cuba. E aí ele falou, aí eu perguntei, por quanto você faz? Eu não me lembro, eu acho que na época eu paguei na torneira e na pia R$1.000. Eu achei caro, olha só. Aí eu falei assim, tá, só um minutinho. Quando ele falou, eu faço por R$1.000. Aí eu falei, você pode me dar o modelo da tua torneira? Aí eu entrei no Google, coloquei lá o modelo da minha torneira. Quando eu vi, o lugar mais barato era 12 vezes de 390. Só a torneira custava mais de R$4.000. De novo, eu não sabia que poderia existir
uma torneira desse preço. Eu não sabia que podia existir. Eu falei, meu Deus, como assim? Uma torneira custar isso? Aí eu falei para ele, não, moço, eu fico. Ele falou, eu faço para você em 2 vezes no cartão, eu tenho máquina de cartão. Eu falei, nossa, tá perfeito. Levei. Deitei em casa e pensei, peraí, eu comprei a cuba, comprei a torneira, e essa pedra que já estava cortada para essa cuba diferentona, a torneira já tinha um buraco na pedra, eu podia comprar a pedra dele. Liguei, mandei um áudio, olha, eu estava aqui pensando, queria comprar a tua pedra. Aí o cara respondeu, e quando ele respondeu, o Tuia estava com a gente. Aí ele respondeu assim, olha, é o seguinte, eu vou dar uma olhada, boa observação, mas só para adiantar para você, a cuba, a pedra, ela não é granito nem mármore, é um material chamado silestone, que é caríssimo, é o top de linha. Aí eu falei assim, uau, não fazia ideia, nunca tinha escutado falar. Ele mandou isso, aí o Tuia falou assim, nossa pastora, esse material é muito caro. Eu fiz um orçamento para a cozinha da minha casa e foi mais de 20 mil, 22 mil só para a minha ilha de silestone. Isso é muito caro. Aí eu já falou, não Ju, esquece, pelo amor de Deus, que negócio caro é esse? Eu falei, mas eu já perguntei, vou esperar ele me responder. Aí no outro dia, oi, tudo bem? Então, está intacto, está perfeito, em perfeito estado, está lá no depósito. Se você quiser, eu te faço por R$600. Gente, eu estou brincando, eu não estou brincando. E assim são as coleções. O Jean fechou, amados, os nossos quartos. Os quartos foram todos fechados de madeira, de parede dupla. Ficou lindo, o estilinho que eu queria, que é tipo um chip lab, que são umas madeirinhas assim, que eu sempre quis a minha casa com aquilo. E aí eu fui comprar essas madeiras, eu paguei essas madeiras para fechar todos os quartos. Só uma parede, que é a parede do nosso quarto, acho que ela tem uns 5x5, né, de parede. 4x5 de parede do nosso quarto, duplo. Em tudo, eu paguei R$640. É ridículo, tipo, não dá para acreditar. Eu só estou testemunhando isso para vocês, primeiro porque é uma delícia falar disso, porque eu quero glorificar o nome do Senhor, porque a casa que a gente mora é um presente dele. As ofertas que as pessoas nos deram. Teve uma vez que chegou um casal e falou, ó, nós vamos pagar o aluguel de vocês, com esse dinheiro do aluguel vocês vão poder colocar na casa. De repente aparecia uma pessoa ali e falava, olha, eu vim aqui abençoar vocês. Aí um irmão, outro, nós vamos dar o box para vocês. Aí a igreja se juntou uma vez no Thanksgiving e deu para a gente todos os vidros das janelas da casa. E assim foi, amados. A gente mora numa casa que não dá para acreditar, sabe? É muito favor de Deus. Mas ao mesmo tempo eu não me constranjo, sabe por quê? Porque Ele quis. Ele quis. Ele quis que a gente tivesse aquilo que a gente tem. É lindo, a gente tem aí, a gente paga hoje de prestação menos do que a gente pagava de aluguel. Menos do que a gente pagava de aluguel, a gente paga em prestação da nossa casa. Então, com tudo isso, esse testemunho, eu quero dizer para vocês de que não é que eu quero que essa seja a motivação de vocês. Porque o Senhor conhece o nosso coração. A gente tem que buscar o reino dele, porque tem que ser assim. Se a gente entende que ele entrou na nossa vida, se a gente entende que a preciosidade, a maior riqueza, a palavra de Deus diz que essas coisas, e até essa casa, e até tudo isso que eu estou falando, não é nada comparado àquilo que o Senhor Jesus fez e conquistou para nós. E como a gente tende e é tentado a gastar a nossa energia nessas coisas.
Mas a gente não tem como, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, e Ele nos apresentando o céu, Ele nos apresentando essa nova perspectiva de eternidade celestial, a gente gastar a nossa energia com as coisas daqui. Ele fala, olha, cuida daquilo que é importante, que essas coisinhas eu cuido para você. Não anda ansioso com essas coisas, não se preocupe com essas coisas. Eu sou aquele que abençoa e prospero todas as coisas. Eu estava falando com essa minha amiga, eu falei assim, a prosperidade na nossa vida é essa. Mesmo sem dinheiro, a gente tem o que tem, a gente vive do jeito que vive, a gente vive um padrão que não combina com o quanto a gente ganha, porque o Senhor nos prospera em detalhes. Eu falei para minha amiga, olha, Deus te prospera te dando dinheiro, e Ele me prospera dando as coisas bem baratinhas para comprar. Mas de um jeito ou de outro, estou eu e ela vivendo numa mansão. A verdade é essa. Numa casa que eu olho e falo, meu Pai, Senhor, que delícia. E eu posso falar isso, amados, de todo o meu coração com liberdade, porque quem me conhece sabe verdadeiramente que eu não estou correndo atrás dessas coisas. De verdade. Não são essas coisas que me preocupam. E eu não estou falando de novo para me gabar, eu só quero testemunhar. Eu quero te encorajar a viver dentro dessa perspectiva nesse ano de 2022. Dentro dessa realidade, poder usufruir disso. Não existe nada mais gostoso do que experimentar esse cuidado do Senhor. A igreja nasceu dentro dessa realidade, amados. Quando a igreja nasceu, quem fez o trilho sabe. Nós morávamos nos Estados Unidos, Stephanie tá, são testemunha. A gente estava no nosso melhor momento, não é verdade? Com a fábrica, com aquele lugar, com os funcionários, com a nossa casa, com os nossos carros quitados. Eles são testemunha. A gente estava financeiramente no melhor momento das nossas vidas. Quando o Senhor começou a dar o sinal para a gente vir embora, a gente enfiou a nossa casa dentro de um container, a gente não sabia para onde nós íamos, o que a gente ia fazer, onde a gente ia morar. E aí a gente chega aqui, com a economia da nossa vida, aplicado com o nosso melhor amigo, irmão, brother, uma pessoa idônea, uma pessoa séria, uma pessoa que nos ama e que a gente ama, um irmão. O nosso dinheiro todo aplicado, da nossa vida, dos nossos esforços. Um dia ele liga e fala, ó, acabou, eu perdi tudo, eu perdi o teu, eu perdi o meu, eu perdi do fulano, do cicrano. A gente, então, não tinha mais nada, zero. E com uma igreja nascendo na nossa casa. E aí um dia minha filha assistindo televisão, de repente ela olha para mim e fala assim, mãe, a TV quebrou. E eu comecei a chorar porque eles tinham cortado. E ela veio, mãe, a TV quebrou. E eu, meu Pai amado. E aí essa minha amiga que estava conversando ontem pelo telefone, ela me liga nesse dia. Eu não sei, Deus tem muito senso de humor, porque vocês não precisam. Ela não fazia ideia do que a gente estava passando. Vocês não precisam, e aí Ele quer que eu fique dando o meu dinheiro para vocês que têm dinheiro, mas o que eu vou fazer se Deus mandou? Me dá aí o número da tua conta. Ela falou assim para mim, porque ela é muito engraçada. Ela tem um senso de humor assim, ela é muito engraçada. Aí eu falei assim, ô amiga, obrigada, Deus é bom. Não falei nada, porque se eu falasse, ela ia nos convencer a voltar para os Estados Unidos. E era tudo que a gente não podia. E eu sempre falo que uma coisa é você saber da fidelidade de Deus.
Outra coisa é você viver a fidelidade de Deus. Outra coisa é você experimentar essa fidelidade dele. Porque o Senhor, ele é muito fiel. Porque foi cortar e foi só reconectar. Mas o Senhor, nesses momentos, ele checa o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas reações e como que a gente vai agir, como que a gente vai fazer. E aí, ele deixou de ser Deus porque você está sem luz? Ele deixou de ser bom porque você está sem água? Amados, tem momentos da nossa vida que a gente é desafiado. É desafiado na nossa confiança, é desafiado na nossa fé, é desafiado em quem realmente a gente tem colocado a nossa vida. Então eu quero te desafiar nessa manhã, a você conseguir entregar na cruz. A palavra de Deus diz assim, olha, vem você que está cansado, que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, suave, vem entrega. Que você consiga então entregar todas as tuas preocupações, todos os teus anseios, todos os teus medos, todas as tuas inseguranças diante do Senhor. E acordar todas as manhãs e falar, Espírito Santo de Deus, me dê olhos para ver aquilo que eu preciso enxergar. Que o meu coração possa bater por aquilo que bate o teu coração. Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar, eu não sei como, eu ainda não consigo buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, mas eu quero viver essa realidade, me ajuda. Me ajuda a priorizar o que é prioritário para o Senhor. Me ajuda a viver dentro dessa nova perspectiva. Que eu não estou gastando a minha energia com as minhas coisas, para mim, para as minhas conquistas. E, amado, a vida passa, ela passa muito rápido. Eu sei que é papo de velho, mas toda vez que eu paro para pensar que eu já estou com 43 anos, eu falo, uau. Eu não quero gastar os próximos 40 preocupado com essas coisas daqui. Legal, eu falo, Deus, legal, casa legal, maneiro, mas assim, se ela também estiver atrapalhando para eu sair e fazer o que eu tenho que fazer, é melhor não ter. Entende? Então eu queria convidar você a se colocar de pé para a gente orar, entregar tudo isso diante do Senhor. Queria que a gente cantasse aquela música que a gente cantou aqui, Esther. Quantos aqui desejam viver essa realidade? Eu também, amados. Eu não cheguei lá ainda não. Eu preciso mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso me desprender mais, eu preciso romper mais, eu preciso ser mais espiritual, eu preciso amar mais aquilo que Ele ama, eu preciso detestar mais aquilo que Ele detesta. Eu também preciso, queridos, nós estamos juntos. Mas eu posso te dizer que o pouco que eu tenho experimentado tem valido muito a pena. Para esse momento, eu acho que é um testemunho que vale a pena. A primeira equipe que nós contratamos para construir a nossa casa foi uma equipe que nós estávamos atrás de preço. E eu me lembro que num determinado momento eles tinham cavado as valetas do primeira etapa. E eu cheguei justamente no momento do dia em que essas valetas estavam já concretadas. Amados, eu nunca construí na minha vida, eu não tenho conhecimento. Eu havia assistido um vídeo no dia anterior de que onde se coloca concreto tem que ter ferro. E me deu, num segundo,
de espasmo, de botar a minha mão dentro da valeta de concreto, preste atenção, e procurar os ferros. A minha mão passou e não tinha nada. Eles tinham passado só concreto na valeta, não tinha sido colocado ferro, não tinha colocado nada. E naquele momento eu havia entendido que eu não podia confiar naquela equipe, então eu chamei o pedreiro principal. Eu falei: olha, querido, não tem como, obrigado por estarem aqui, mas Deus abençoe vocês. Te devo alguma coisa? Eu já tinha pago alguma coisa no começo. Fechou, ele pegou as coisas dele e foi embora. E eu confesso para vocês que eu fui para casa desesperado, né? Porque essas coisas tiram a nossa paz. É verdade, elas tiram a nossa paz. Aí liguei para o nosso engenheiro, falei: meu irmão, tô lascado, cara. Chamei um pessoal e falou: pastor, eu tô saindo de férias. Essa é a resposta que você não quer ter, né? Pastor, eu tô saindo de férias. Quando eu voltar de férias, a gente conversa, fica tranquilo. Ai, sem brincadeira. E ali eu tive o desafio que o Senhor me deu de ficar tranquilo no meio da pergunta sem resposta. Então, o apelo nessa manhã é encontrar essa paz no meio de uma pergunta que ainda não tem resposta. E no fundamento ele quis me ensinar, para que ao longo de todo esse processo essa paz permanecesse. E aí o que acabou acontecendo foi infinitamente melhor do que se poderia prever. A gente conseguiu uma equipe toda que graciosamente nos ofertou toda a mão de obra de construção civil por R$160 um metro quadrado. Isso não existe, você sabe do que eu estou falando. Qualquer pedreiro vai te cobrar pelo menos R$500, R$600 um metro quadrado. Nós construímos a nossa casa por R$160 um metro quadrado. Então, qual foi o meu desafio? Descansar, para receber a bênção. Então, talvez o Senhor esteja só esperando você aprender a descansar para receber a bênção. Receba esse momento como algo muito precioso para você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua insistência, porque a tua palavra, ela é, Senhor, um livro onde o Senhor insiste em nos ensinar, dizendo: ei, olha para mim, deixa comigo. E Pai, nós queremos, Senhor, queremos olhar para o Senhor, queremos confiar no Senhor, queremos depositar, Senhor, todo o nosso anseio diante do Senhor, todas as nossas expectativas, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, tudo aquilo, Senhor, que a gente acha que é bom, mas a gente só acha, mas o Senhor sabe exatamente aquilo que é bom, aquilo que é ótimo, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, e que nós possamos confiar muito mais no Senhor do que em nós, muito mais no Senhor do que nos nossos planos, que a gente possa confiar muito mais no Senhor do que nas nossas perspectivas, no nosso olhar humano limitado, porque o Senhor está vendo o amanhã, o Senhor está vendo depois, o Senhor sabe aonde aquilo vai dar, e a gente não sabe, a gente é tão limitado. Mas a gente tem um Senhor que é bom, que é poderoso. Nos ensina, Senhor, a viver dentro dessa fé, Senhor, dessa fé, dessa certeza de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor é um Deus que cuida, de que o Senhor é um Deus que vai à frente, de que o Senhor é um Deus que se faz forte na nossa fraqueza, nas nossas limitações. O Senhor é esse Deus que já nos deu, Senhor, a vitória, já venceu a morte nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, em nome de Jesus.